Ao nosso eterno Criador, a nossa mais profunda gratidão, porque na sua infinita grandeza tem cuidado das nossas vidas e que nós possamos sermos agradecidos pelas bênçãos do nosso Senhor, no nosso viver diário. Eu falarei um pouco sobre as revelações do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que impõe respeito. Dificilmente os senhores estão ouvindo por aí uma interpretação verdadeira do livro do Apocalipse. Eis o porquê muitos refutam esse livro. Porque o livro do Apocalipse não aceita qualquer coisa. Não podemos inventar. Até para inventarmos fica difícil. Se os senhores creem, prepare aí o seu copo com água, para que no final possamos consagrar e fazermos o uso. No livro do Apocalipse 18, Altíssimo Criador, nos dê entendimento, Santo Espírito, para compreendermos estas verdades pela sua infinita grandeza, pela sua infinita misericórdia. No livro do Apocalipse 18, no versículo 2, bradar do anjo, quando ele fala, caiu a grande Babilônia. Esta mensagem desse anjo, ela foi dada cerca do ano 100. E quando o anjo bradou, dizendo que havia caído a grande Babilônia, o evangelho do reino, o evangelho da salvação, havia sido pregado a todo ser que havia embaixo da terra, todo ser humano. Então vejam, senhores, a responsabilidade do anjo desta mensagem. Após todos se conscientizarem a respeito da verdadeira adoração, do verdadeiro evangelho, o anjo bradou em alta voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. E este bradado anjo, para nós hoje, é para nos ausentarmos tanto das cidades babilônicas, cidades babilônias, e das igrejas babilônias também. Toda falsa adoração, aglomeração. Esta mensagem do anjo é para que abandonamos esta confusão. E aí vejam, senhores,
No decorrer da história, veja aqui um cumprimento grandioso desta mensagem. No decorrer da história, já ocorreram centenas de terremotos. Quem sabe chegou milhares de terremotos. E veja a grandeza desta mensagem. Quando o anjo fala que devemos ausentar das cidades mais populadas, as Babilônias grandes. Eu nunca ouvi falar, veja a grandeza desta mensagem, que ocorreu um terremoto em uma cidade pequena. Aí está. Provavelmente alguns dos senhores já ouviram falar, mas da idade que estou, eu nunca ouvi falar que ocorreu um terremoto em uma cidade pequena, em uma cidade do interior. Acontecem alguns tremores de terra, mas terremoto só nas cidades grandes, só nas cidades mais populadas. Aí veja, os senhores, a grandeza do livro do Apocalipse. Quando o anjo fala no livro do Apocalipse 18:4, que devemos abandonar estas grandes cidades, igrejas, e veja aqui um outro significado, um outro exemplo, como devemos abandonar essas grandes igrejas, a adoração babilônica nesses grandes ministérios. Eu escreverei sobre os ministérios babilônicos. Eu nunca ouvi falar em tantos pecados que estivesse existindo, que está existindo dentro destes ministérios grandes. Aí vejam, senhores, a mensagem do anjo para abandonarmos a confusão tanto das cidades como das igrejas, confusão religiosa das igrejas. E esta mensagem sobre a queda de Babilônia, ela está se cumprindo mais dentro das igrejas, mais no mundo evangélico, no meio evangélico, do que nas cidades. Darei um exemplo. Se os senhores juntarem Rio, São Paulo, Belo Horizonte, essas três cidades, dá uma Babilônia só. Quem sabe os pecados do Rio, de São Paulo e Belo Horizonte são os mesmos. Eles não irão sentir tanta diferença. E se juntarmos as Babilônias, cidades babilônicas, Babilônias, do mundo inteiro, vai dar uma Babilônia só. Por isso o anjo disse: caiu a grande Babilônia. Porque todas as Babilônias do mundo inteiro vai dar uma Babilônia só. Traduzindo e simplificando para que os senhores compreendam. Se ajuntarmos estas Babilônias, cidades babilônias do Brasil inteiro, vai dar uma Babilônia só. Os pecados têm pouca diferença.
Agora vejam, senhores, até parece que no céu vai ter um lugar para cada uma denominação. Agora vejam, senhores, esse exemplo. Se nós ajuntarmos o Ministério dos Adventistas do Sétimo Dia com as assembleias e colocarem juntos, os senhores acham que é possível eles se combinarem? Se ajuntarmos Mormons, Testemunha de Jeová, Assembleia, Adventista, Batista, Pentecostal, Universal, Internacional, em um só redil, o que os senhores acham que iria acontecer? É impossível eles combinarem, eles ficarem juntos, porque estes ministérios viraram uma confusão generalizada, a ponto de um ministério não conviver com o outro. Aí vejam, senhores, a confusão generalizada que viraram os ministérios evangélicos. Até parece que vai ter um céu para os adventistas, um céu para a Assembleia, um céu para a Batista, um céu para o Jeová, um céu para a Pentecostal, um céu para cada um ministério. Porque dificilmente esses ministérios se unem. E aí vejam, senhores, esta mensagem, para que nós possamos abandonar esta confusão, cumpre-se mais dentro das igrejas do que mesmo fora. Porque o maior interesse do Senhor são com as nossas almas. Dificilmente estes ministérios irão se unir. A vida inteira estes ministérios, membros destes ministérios, brigando um com o outro. Aí os senhores poderão dizer, olha, mas nós vamos ser transformados para a glória. Vamos ser arrebatados e receberemos uma nova identidade. A nossa transformação começa antes da transformação maior. O nosso arrebatamento começa agora. Agora é que começa. Devemos dar ouvido a esta mensagem do anjo, afastarmos desta grande confusão e comungarmos com o Criador. Ouvirmos o nosso Criador falando conosco. Então vejam, senhores, aqueles que querem ser transformados para a glória, a transformação começa agora. Então veja, dificilmente estes ministérios vão combinar um com o outro. Piores, muito pior do que as Babilônias cidades. Então o aviso do anjo é que nós para abandonarmos tanto as cidades mais populadas, cidades babilônicas, e as igrejas babilônicas, babilônias também. E aí vejam, senhores, esta mensagem do anjo, caiu a grande Babilônia, para nós abandonarmos
ela ecoa por cerca de 1900 anos. A mensagem do anjo está ecoando. Caiu, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Cerca de 1900 anos, a mensagem do anjo está ecoando. Quando o evangelho eterno foi pregado a toda criatura, o anjo clamou: caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Completando os 2000 anos da pregação do Evangelho, que falta muito pouco, aí vem a execução do juízo terrestre. Juízo aqui na terra. Não pensam os senhores que essas cidades babilônias, foram esquecidas? Não foram. Quem sabe darei alguns exemplos. São Paulo, Rio, Belo Horizonte e outras. Não foram. Senhores ainda não viram terremotos de alta magnitude. Irão ver quando concluir a pregação do Evangelho. No início, o anjo disse: caiu, caiu a grande Babilônia. Mensagem que está ecoando por cerca de 1900 anos. Quando chegar, cumprir os 2000 anos da pregação do Evangelho, aí vai vir a execução do juízo do Senhor para as cidades babilônias e para as igrejas. As cidades babilônias vai enfrentar o juízo duas vezes. Os moradores dessa cidade irão enfrentar o juízo divino duas vezes. Os terremotos, os furacões, as enchentes, estas serão devastadas. Profeticamente são as mensagens do anjo. E as igrejas babilônicas irão enfrentar o juízo do Senhor. Então veja, todas as mensagens do livro do Apocalipse, creia o Senhor, a Senhora, se cumprirá nos mínimos detalhes. O Apocalipse já está fechando seu cumprimento total. Já está acabando as revelações do Apocalipse. E esta mensagem da queda de Babilônia irá fechar quando a terra completar 2000 anos da pregação do Evangelho, que ainda não completou. Falta pouco. E aí muitas cidades irão enfrentar os juízos do Senhor, porque aí será a grande tribulação, o tempo de angústia. As profecias estão 100% corretas. O livro do Apocalipse está cumprindo nos mínimos detalhes. Falta muito pouco para a conclusão de todo o livro do Apocalipse. E creiam, senhores, existem muitos aí que as profecias do Apocalipse estão cumprindo neles e eles ainda não perceberam. Irão perceber no dia do juízo. Então veja, os senhores,
esta grande confusão, a grande Babilônia, está muito pior, mais pior, dentro das igrejas, nas igrejas, do que nas Babilônias cidades. Porque é impossível estes ministérios se unirem um com o outro. Então, a mensagem da queda de Babilônia está se cumprindo muito mais no meio evangélico do que nas cidades. Porque dentro, no meio evangélico, está uma confusão generalizada, a ponto de pensarmos que vai ter um céu para cada um ministério. Assembleia um céu, Batista um céu, Adventista um céu, Universal um céu para cada um deles. Então vejam, senhores, porque o anjo fala que nós devemos abandonar esta grande confusão, porque os pecados destes ministérios, tanto da cidade como das igrejas, só acumulam para o dia do juízo. Pegue aí agora o seu copo com água, meu Pai. Abençoe a água deste homem, a água desta mulher. Quando bebermos desta água, esta água se transforme na água da vida do nosso interior, para a glória do teu santo nome. Vamos participar. Feche os seus olhos agora, põe as mãos no seu coração, concentre a sua fé, pense no Senhor. Vou pedir ao Senhor para visitar a sua vida, os seus caminhos. Creia, quando o Senhor, a Senhora, compreender o propósito deste canal, os senhores irão vestir a camisa. O propósito deste canal é a nossa salvação, é a proteção no nosso viver diário, é edificarmos a nossa vida dia após dia com o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. Feche seus olhos, põe as mãos no seu coração. Meu Pai, visita este homem e esta mulher que tem dado crédito a essas mensagens, que eles sejam protegidos, guiados, guardados, abençoados, que o seu viver diário possa ser uma bênção, que estes, meu Pai, tenham a proteção do Santo Espírito, a proteção do Senhor no seu viver diário. Guarda este homem, guarda esta mulher, abraça estes com a tua poderosa proteção, na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro. Senhor, te abençoe e te guarde você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.